Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET Volume 4 do primeiro ano do ensino médio, relativo à semana 2. Esse PET vai falar sobre conservação da quantidade de movimento. Então, qual que é o princípio básico aqui? A quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Claro que aí, se fosse só de um único corpo, seria muito simples, mas quando começa a envolver mais corpos, você vai destrinchar, como nós vamos mostrar no vídeo de hoje, as condições finais e iniciais, e com isso fazer cálculos e encontrar aqueles valores que o problema te pede. Tem algumas atividades mais teóricas e outras sim de fazer conta. Então, o que eu pude perceber aqui, tá bem sucinto as orientações, o conteúdo. Então, nós vamos estender um pouco mais o conteúdo, fazer um exercício exemplo, que aí, com certeza, vocês vão conseguir fazer as atividades sem dificuldade nenhuma. Uma coisa importante que a gente tem que abordar é que esse tipo de movimento, quando dois corpos se colidem, existem diferentes tipos de colisão. As elásticas e as inelásticas. As elásticas, como aqui mostra, ocorre uma conservação da energia e do momento dos corpos envolvidos. Então, exemplo, imagina numa sinuca, duas bolas, uma se aproximando da outra, elas colidem e depois elas vão se afastar com o sentido oposto de velocidade. Nesse caso aqui, não houve perda de energia, como se fosse um exemplo onde não há nenhum tipo de atrito, esse tipo de coisa. Então, tanto a energia quanto o momento se conservaria. Na inelástica, uma parte dessa energia se perde. E no dia a dia, na realidade, sempre vai acontecer. Por quê? Quando algo se colide, sempre tem um pouco que se perde no atrito, na formação do som, no próprio aquecimento dos corpos, mas o importante é que mesmo assim o momento linear continua conservado. Então, massa vezes velocidade inicial vai ser igual a massa vezes velocidade final. Tem colisões que eles vão chamar de perfeitamente inelásticas, que é como nesse caso aqui, em que os corpos depois começam a andar juntos, então como se eles se conectassem, e agora como se pudesse tratar como sendo um único corpo, com a soma das massas A e B. Então aqui nesse caso, por exemplo, a inicial, que é a massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B vezes a velocidade do B, vira essa única massa A mais B vezes a velocidade final. Percebe? Isso é a conservação do momento. Isso é aquela fórmula lá. O mv inicial igual a mv final. E com isso você consegue achar o valor que o problema te pede. E colisão parcialmente inelástica. Então perde-se energia, mas os corpos não ficam conectados. Então nesse caso, veja que a velocidade de ambos os corpos diminuiu após a colisão. Por quê? Porque uma parte da energia se perdeu nessa colisão. Devido ao atrito dos dois corpos, e aí forma barulho, forma energia térmica. Então um pouco se perde, isso é o natural. E aí a velocidade final das duas vão ser um pouco menores. O que é importante? Vocês não têm que se preocupar tanto em ficar decorando, então perfeitamente inelástica, parcialmente inelástica. O problema, ele vai normalmente te falar as condições iniciais, as condições finais e aquilo que ele quer que você calcule. A única questão em que pode-se acontecer de você ter que lembrar esses nomes seria numa questão mais conceitual. Então, assim, ele te dá uma situação e pergunta, essa situação, com esses valores que eu te passei, ela é inelástica ou elástica? Dentro da inelástica, ela seria perfeitamente inelástica ou parcialmente inelástica? Então, ter uma opção A, B, C, D, com essas três ou nenhuma das anteriores, e aí sim, numa questão teórica, talvez possa te pedir que você lembre qual condição é de cada um desses nomes. Mas o mais importante mesmo é você conseguir dominar
essa fórmula daqui, ó, de você colocar as condições iniciais, as condições finais e calcular aquilo que o problema te pede. Isso é o essencial do que a gente vai estudar nesse PET. Claro que numa condição, como aqui mostra, né, colisão elástica, há uma conservação da energia cinética também. Então, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Então, em alguns problemas, você também pode acabar utilizando dessa fórmula, mas a grande parte dos problemas é simplesmente aplicar essa fórmula daqui. E é isso que eu vou mostrar aqui num exemplo para que a gente possa, então, ter uma maior desenvoltura e aí vocês conseguirem fazer as atividades sem nenhuma dificuldade. Então, qual que é o problema aqui? Então, tem um corpo de massa de 10 gramas que move sobre uma superfície lisa e horizontal com uma velocidade de 4 metros por segundo e colide com o corpo B de massa 20 gramas que se encontra em repouso. Após a colisão, o corpo A retrocede, movendo-se com a velocidade de 1 metro por segundo, e a velocidade do corpo B em metros por segundo após a colisão é igual a, e aqui te dá 5 opções. Então veja, ele te deu as condições iniciais, uma parte da condição final, e te pede para calcular a velocidade do corpo B. Vamos organizar o pensamento? Aqui é uma dica muito boa para qualquer atividade que você for fazer. Primeira coisa, entenda os valores e as condições que o exercício te passou. Então veja, no início tem um corpo de massa de 10 gramas, velocidade de 4 metros por segundo, e um outro corpo de massa 20 gramas que está em repouso. Ok. Depois que houve a colisão, tem esse corpo A que vai retroceder, ou seja, o sentido da velocidade ao contrário, com 1 metro por segundo. E ele quer saber a velocidade do corpo B. Vamos colocar os valores aqui certinhos? Então olha só, antes da colisão, né, a massa e a velocidade dos corpos A e B. Depois da colisão, a massa continua a mesma, né? Não perdeu massa nenhuma ali. E as velocidades. Veja que a velocidade do A agora é negativa, porque o sentido mudou. E a do B é justamente o que eu não tenho, é o que o problema me pede para ser calculado. O que eu fiz aqui? Temos que lembrar do Sistema Internacional de Medidas. Então, se o problema me deu em grama, eu tenho que converter para quilograma, porque a velocidade já está em metro por segundo, ok. Mas a massa tem que estar em quilograma para seguir o Sistema Internacional de Medidas. Então, andar com a vírgula, 3 casas, né, para a esquerda. De grama para quilograma são 103 casas. Um quilograma vale 1000 gramas. Então, de 10 gramas, anda 3 casas, vai ficar 0,01 quilogramas. Eu deixei aqui 10, né? Mas é 0,01. Só para mostrar que eu andei 3 casas com a vírgula. A vírgula aqui nesse caso estaria logo depois do último zero, então seria 10,0 gramas o A. E agora essa vírgula andou, vai ficar 0,010 quilogramas, ou 0,01. Ok? Então, tenho todas as informações já convertidas para o Sistema Internacional de Medidas. Agora eu vou aplicar aquela fórmula. Massa vezes velocidade inicial igual a massa vezes velocidade final. Aqui só para a gente visualizar então o que aconteceu. Então tem a bolinha A, ela vai andando com a velocidade inicial dela, de encontro à bolinha B, que é a azul, que está em repouso. As duas colidem, e aí a A retrocede, então tá vendo que o sentido, né, da velocidade está vindo para a direita, agora vai para a esquerda, e o B ganhou alguma velocidade né, com essa colisão. Então imagina o próprio jogo de sinuca. A bolinha A seria a sua bola branca, que você usa ela, né? Você bate com um taco nela. A bola parada, que é aquela que você quer atingir, quando ela atinge, a bola que estava parada agora ganha alguma velocidade. Claro que numa mesa de sinuca a gente não pode considerar um atrito zero, né? Há uma perda de energia, mas isso é o de menos. Aqui é importante entender o contexto. Então, visualize a cena, isso vai ajudar a resolver também. Agora sim entra com a fórmula. Temos os valores, entendemos o que aconteceu. Então, olha só, a massa vezes a velocidade inicial desses dois corpos, tá? A soma desses dois momentos vai ser igual à soma desses dois momentos finais. Então,
A massa não muda, né? Tá vendo que aqui, ó, 0,01, porque transformamos 10 gramas em 0,01 quilogramas. Vezes a velocidade inicial da bolinha A, mais a massa da bolinha B, vezes a velocidade inicial da bolinha B, ela está em repouso, então a velocidade é zero. Aí depois, lembra que retrocedeu A? Então aqui, ó, o sinal de negativo. Ela agora está indo para o sentido contrário, esquerda. Então a massa dela não muda, mas agora a velocidade gera esse sinal negativo, mais a massa do B vezes a velocidade que eu quero calcular. Eu sei que ele ganhou alguma velocidade, eu só não sei qual o valor dela ainda. Agora é matemática. Depois que você entendeu o problema, extraiu os valores, colocou na fórmula aqui, agora transforma-se em um simples problema de matemática. Então, fazendo-se as multiplicações, chegamos aqui em 0,04. Aqui vai para zero, né? Qualquer coisa multiplicado por zero é zero. 0,01 vezes 4 vai ficar 0,04 igual. Essa multiplicação vai ficar 0, né? Qualquer coisa multiplicado por 1 é ele mesmo, mais esse sinal que não podemos esquecer. Então, menos 0,01 mais 0,02 vezes essa velocidade final do B. Então, agora, passo esse menos 0,01 para lá, ele vira uma soma, vira com sinal positivo, fica 0,05. Passo esse valor para o outro lado da igualdade dividindo, resolvo essa divisão e encontro então que a velocidade da minha bolinha B depois da colisão é de 2,5 metros por segundo. Então ela sai do repouso e ganha esta velocidade. Ok, pessoal? Então esse foi um exemplo. Sigam esses passos de entender cada valor, de colocá-los e organizá-los, de entender o problema, para daí então jogar na fórmula e aí vira um problema de matemática. Resolve ele e vocês vão achar a resposta. Bem, se você for meu aluno de alguma das escolas que eu dou aula, pode me procurar pelos meios oficiais de comunicação da escola. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao meu canal. Estou colocando aqui semanalmente videoaulas auxiliando na compreensão dos PETs de física dos 3 anos do ensino médio. Então se inscreva no canal para não perder as novidades. Se conhecer alguém que está em outro ano do ensino médio, mostre também os outros vídeos que tem lá no meu canal desses outros anos para ajudar quem estiver com dificuldade aí com os PETs. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.